Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa, você está no canal Mais Uma Voz e este é o seminário Israel Antiga e Moderna. E se você não assistiu desde o início, quero recomendar que você faça isso. É importante para você entender todo o desenrolar deste seminário, para que você não tome conclusões precipitadas a respeito deste tema, que é um tema muito sério. É muito importante. Então clica aí no card que está acima do vídeo, se você está no YouTube, e poderá assim ter acesso ao conteúdo desde o início para acompanhar todo o desenrolar deste importante seminário aqui no canal Mais Uma Voz. Para você que já está acompanhando há muito tempo, desde o início, nós paramos aí, nesse slide, respondendo se ao chegar no céu nós veremos 2 ou 3 pessoas na divindade. Vemos aí vários textos comprovando para nós que nós veremos nós veremos as 2 pessoas que são as pessoas corretas aí da divindade, as pessoas verdadeiras da divindade, Deus e o Cordeiro, sentado sobre o trono. Esse texto aqui é do manuscrito de Release, volume 9, vimos que ele também está no livro Eventos Finais, no capítulo A Herança dos Santos e no tópico A Calma e Afetuosa Atmosfera do Céu. Portanto, nós vamos agora continuar o seminário no próximo slide, vendo outras mudanças que aconteceram aí na doutrina, nos ensinamentos do povo do Advento, doutrina de Jesus Cristo e doutrina da expiação, do santuário. Nós vimos lá desde o início, no seminário, que o inimigo faria de tudo para criar um processo de reorganização na igreja para que as doutrinas elas fossem lançadas por terra. E esse processo nós vimos que ele foi um processo longo e ele tem acontecido de forma assustadora. Os ensinamentos originais que Deus concedeu a esse povo, a essa igreja, têm sido substituídos por doutrinas de demônios, por ensinamentos de demônios. Infelizmente. Mas vamos continuar analisando aqui estas mudanças, Nós temos aqui então fotos dos anuários contendo as crenças dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 1889 a 1914. Esses anuários, eles estão disponíveis também online. Eu vou colocar aí o link depois para vocês, onde pode ser acessado esses anuários. E lá vocês terão, então, todas as comprovações do que nós estamos dizendo aqui, tá certo? Vamos ver aqui, então, nos princípios fundamentais, Essa aqui é a foto original do documento de 1914, a doutrina número 2 aqui, que é a doutrina de Jesus Cristo. Vamos ver a tradução dessa doutrina, Jesus e a expiação até 1914 era assim, olha. Que há um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, aquele por meio de quem ele criou todas as coisas e por quem eles fazem o resgate de nossa raça caída. Que ele habitou entre os homens, cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo, morreu nosso sacrifício, foi ressuscitado para nossa justificação, ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde através dos méritos de seu sangue derramado, ele assegura o perdão dos pecados de todos aqueles que persistentemente chegarem a ele. E como a parte final de seu trabalho com o Pai,
antes de ele tomar o seu trono como rei, ele vai fazer a grande expiação de todo pecado. E esses pecados, então, serão apagados do santuário, Atos 3,19, como mostrado no serviço do santuário. Melhor, no serviço do sacerdócio levítico, que prenunciava e prefigurava o ministério de nosso Senhor no céu. Veja Levítico 16, Hebreus 8, 4 e 5 e 9, 6 e 7. Então nós vemos aqui que nessa doutrina de Jesus e a expiação até 1914, como está no anuário, aquele original que nós mostramos antes, em inglês, isso aqui é a tradução, né? Nós vemos que Jesus, eles criam que ele ia fazer a grande expiação de todo pecado, ele ainda ia fazer, né? A grande expiação de todo pecado. A fonte é essa aí, o Yearbook de 1914, anuário da IASD de 1914. Eu vou colocar o link aí para vocês depois, onde vocês podem encontrar esse anuário, baixar e fazer a tradução aí como vocês preferirem. Nós temos aqui agora um anuário, se eu não me engano, de 1931, no próximo slide aí vamos confirmar, com esta mesma crença, né, essa aqui, ó, que está circulado em vermelho, a crença número 3. Nós vamos ver como foi feita a modificação nessa doutrina, nesse ensinamento. Nós já analisamos que aqui na segunda, ó, apareceu a Trindade, ó, Trinity, né? E agora vamos ver sobre essa terceira doutrina aqui, que foi modificada. Jesus e a expiação em 1931. Que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, aqui já mudaram, né? É verdadeiramente Deus, eles transformaram ele em verdadeiramente Deus e não Filho de Deus, sendo da mesma natureza e essência que o Pai eterno. Apesar de manter sua natureza divina, ele tomou sobre si a natureza da família humana, não a de Abraão, viveu na terra como um homem, exemplificou em sua vida como nosso exemplo os princípios de justiça, atestada sua relação com Deus por muitos milagres, morreu por nossos pecados na cruz, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai, onde ele vive sempre para interceder por nós. João 1 e 14, Hebreus 2, 9 e 18, e 8, 1 e 2, e 4, 14 e 16, e 7, 25. A fonte é essa aí, o Yearbook de 1931, anuário da IASD de 1931. Vamos deixar o link aí depois também para vocês confirmarem essas informações. Então nós percebemos que a mudança ela aconteceu de forma descarada, mas eles esperaram um tempo. Note que de 1914 a 1931 foram mais de 15 anos, foram 17 anos, que eles esperaram para vir agora com uma doutrina diferente, com uma doutrina alterada. Percebam que em 1914, a irmã Ellen White falece. Ela morreu em 1914, ou 1915, se não me engano, foi em 1915. Ela morre. E aí eles esperam, eles ficam durante todo esse tempo, todos esses anos, né, sem publicar o Yearbook com as crenças, um anuário da igreja com as crenças. E aí em 1931 eles fazem essa publicação com a crença modificada. Vamos aqui no próximo slide ver um oportuno alerta que foi dado pela mensageira do Senhor. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, que são as doutrinas, né, quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Manuscrito Release 760, é o manuscrito 760, né, volume 9, páginas 9 a 10, ano 1905. Isso aí está na Meditação e Recebereis Poder, de 1999,
14 de agosto, página 237. Então nós vemos que já no tempo dela existiam pessoas que queriam, que estavam lançando teorias contrárias aos pilares da fé. Os pilares da fé, essa ilustração que ela usa, né? essa metáfora que ela usa, né? Pilares da fé, é com relação aos princípios fundamentais dos adventistas. Então ela disse que os que estavam tentando introduzir teorias contrárias a esses pilares da fé, que nós vimos anteriormente, a doutrina, né, oficial da IASD naquela época, em que ela estava viva ainda, eles estavam agindo como cegos, né? E justamente sobre essas questões, sobre o santuário e a personalidade de Deus ou de Cristo. Não falou da personalidade de uma terceira pessoa, porque na realidade ela não cria o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Por mais que tenha textos dela que aparentemente dão essa conotação, mas são textos mal traduzidos e mal interpretados, né? Ela não diz terceira pessoa da divindade, ela diz terceira personalidade da divindade, que é a personalidade divina de Cristo. Ele tem a personalidade humana e a divina, né? Quando ela fala a respeito do Espírito de Cristo, é essa personalidade divina de Cristo, né? Vamos para a parte então da expiação. Satanás está continuamente se esforçando no sentido de introduzir fantasiosas suposições com relação ao santuário, rebaixando as maravilhosas representações de Deus e do ministério de Cristo para a nossa salvação e coisas que satisfaçam a mente carnal. Ele remove do coração dos crentes o dominante poder desta verdade e supre o lugar com teorias fantásticas inventadas para tornar nulas as verdades da expiação e destruir nossa confiança nas doutrinas que temos mantido como sagradas desde que foi dada a mensagem do terceiro anjo. Assim, ele nos rouba em nossa fé na própria mensagem que nos tornou um povo separado e deu caracterização e poder à nossa obra. Especial Testemunho, série B, número 7, páginas 16 a 17. Está em Cristo, em seu santuário, página 14. Então nós vemos aí claramente, né, que essas táticas do inimigo, elas foram utilizadas para poder destruir a mensagem que Deus tinha revelado a esse povo no princípio, né? Quando os pioneiros ali estavam vivos, quando eles estudaram arduamente a palavra de Deus, né? E tiveram revelações aí também diretas por meio do ministério profético de Ellen White para confirmar essas verdades que eles pesquisaram nas Escrituras, para que eles pudessem então ter a sua fé transtornada, ter a sua fé modificada, ter as suas doutrinas, os seus ensinamentos pervertidos pelo grande enganador. E é isso que nós vemos imperando hoje no povo do Advento, né? Vamos aqui, após muito tempo, né, sem fazer uma comparação, fazermos mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Gênesis 3,15, na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É certo que aqui não tinha ainda Israel, né? Mas só para a gente fazer uma comparação importante aqui com o moderno Israel agora. Foi-lhes dito que, visto ser a lei de Jeová o fundamento de seu governo no céu, assim como na terra, mesmo a vida de um anjo não poderia ser aceita como sacrifício por sua transgressão. Nenhum de seus preceitos poderia ser anulado ou mudado para valer ao homem em sua condição decaída. Mas o Filho de Deus, que criara o homem, poderia fazer expiação por ele. Patriarcas e Profetas, página 66. Então a expiação, né, ela realmente é feita somente pelo Filho de Deus, né, que criou o homem.
Vamos aí para a próxima comparação, né? Levítico 9, verso 7. A Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. E faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Né? Então, a expiação, antes de Cristo, ela era feita no sistema do sacerdócio levítico, né, terreno. Vamos ver agora no moderno Israel. Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. E isto é justificação pela fé. Toda pessoa crente deve submeter sua vontade inteiramente à vontade de Deus e manter-se no estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiadores do Redentor e avançando de força em força e de glória em glória. Fé e Obras, página 103. Então, este é a verdadeira compreensão da expiação. Né? Vamos no próximo texto ler um pouco mais a respeito disso. Mediante Cristo, a porta da esperança estava aberta para que o homem, não obstante seu grande pecado, não ficasse sob o absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o homem de tal maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás. Um período de graça ser-lhe-ia concedido, pelo qual, mediante uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, ele pudesse ser redimido de sua transgressão da lei do Pai e assim ser elevado a uma posição em que seus esforços para guardar sua lei fossem aceitos. História da Redenção, página 47. Então nós vemos aqui a relação correta entre todas essas questões, entre a lei, entre a expiação, entre o Filho de Deus, entre a lei do Pai. Nós vemos aqui a relação correta de todas essas coisas, né? Vamos para o próximo slide. Mais uma comparação aí entre o antigo Israel e o novo. Em Levítico 16:33, nós lemos o seguinte: Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação. E pelo altar, semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Vamos ver agora no moderno Israel a respeito da expiação. O Pai não podia abolir ou mesmo modificar um único preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição decaída, mas o Filho de Deus, que em união com o Pai criara o homem, poderia efetuar uma expiação aceitável a Deus. Isso aí está escrito em A Verdade sobre os Anjos, página 61. Então, no antigo Israel, nós temos um sistema de expiação aí levítica, que apontava para esse que no moderno Israel já estava em curso, que era a expiação do Filho de Deus. Vamos aí para o próximo slide. Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar o seu débito. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio, e por esta razão a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor do seu trono. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição perdida. Mas o Filho de Deus, que em associação com o Pai criara o homem, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e enfrentando a ira de seu Pai. Os anjos informaram a Adão que, assim como sua transgressão tinha produzido morte e infelicidade, vida e imortalidade seriam produzidas mediante o sacrifício de Jesus Cristo. História da Redenção, página 48. Então, meus amados, nós vimos aqui nesse vídeo algumas importantes informações a respeito da expiação. O que é expiação? Né? Que Jesus é o Filho de Deus, ele que iniciou, né, o processo de expiação por nós, morrendo na cruz, mas ele continua isso no santuário celestial. E nós vamos entender nos próximos vídeos como essas coisas foram
deturpadas, modificadas no povo do advento. Então, até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau.